Diferente de felicidade, a alegria permanece. Abriram em Lucas capítulo 17, a Bíblia Sagrada, amém? Vamos ler este tratado que então este jovem médico grego escreve a Teófilo, um discípulo que não andou com Jesus, não foi apóstolo, porém por ser um médico cientista, entre parênteses, cuidou para verificar todos os fatos que ele havia ouvido. Embora ele não tenha andado com Jesus em cada lugar, recebendo a Cristo no seu coração e sendo inundado pela maravilhosa graça, ele foi pontualmente nos lugares e falou com as pessoas e redigiu este tratado. Então você vai encontrar no Evangelho de Lucas preciosidades e detalhes específicos e únicos de um homem muito técnico e preciso, revestido do poder do Espírito Santo. O que ele escreve aqui não são fantasias de um homem que ouviu falar e relatou algo que alguém narrou a ele, segunda ou terceira pessoa, não. Ele conheceu o testemunho e verificou os fatos no momento que ele recebeu a palavra. Então aqui está um dos relatos mais precisos, com maior riqueza de detalhes e com algumas histórias contando momentos únicos relatados nesse livro que Jesus viveu. Diz então, capítulo 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Guarda esse trecho no teu coração. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe digas antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Senta-te um instante. O Evangelho segundo Lucas é muito preciso nos seus detalhes, porque diferente de um escritor comum que tenta escrever então as narrativas e a história de uma pessoa, este jovem médico grego era cheio do Espírito Santo. A excelente pessoa de Jesus Cristo impactou a sua vida no primeiro momento e na primeira vez que ele ouviu falar dele, e ele jamais se apartou de Jesus. A sua caminhada era fiel e, mediante a sua condição, sendo ele grego e um médico, exigia-se então dele uma precisão nos fatos, dado a condição e a posição que ele tinha, e ele precisava ser preciso. Entenda que Lucas não escreveu este Evangelho e Atos dos Apóstolos
emocionalmente não. Ele verificou, como eu já falei de antemão, precisamente todos os fatos para que eles fossem narrados em sua fidelidade máxima. E havia um plus neste homem. O mesmo Espírito que estava em Cristo estava nele. Amém? O mesmo Espírito que estava nos apóstolos, nos outros apóstolos, estava nele. O mesmo Espírito que estava em Paulo estava nele. O mesmo Espírito Santo que está em nós é o mesmo que estava nele. Amém? Logo então nós temos essa potencialidade de narrar precisamente os milagres e as palavras que Deus tem nos entregado. E eu quero lhe dizer algo. Da mesma forma que no Evangelho de Lucas se cumpriram tudo aquilo que ele escreveu e narrou, segundo o prisma de um médico e um homem exato nas suas colocações, da mesma forma, Deus honrará a palavra dele que sair da tua boca. Amém? Por que nós temos nos calado então? São tempos difíceis. São tempos que as nossas emoções têm sido postas à prova. Isso é fato. Não sofremos uma grande perseguição religiosa. Vemos variavelmente algumas acepções, mas nenhuma delas que nos deixe acuados ou fechados dentro de casa, não. Temos a liberdade de sair com a nossa Bíblia na mão. Nossos vizinhos sabem que nós confessamos a Cristo Jesus e somos cristãos evangélicos, eles sabem. Nossos parentes nos recebem em suas casas e variavelmente nos perguntam sobre a fé ao qual nós confessamos e professamos, e então nós falamos e nós testemunhamos. Somos alvo de pedidos de oração, de pessoas que nem sequer conhecemos pessoalmente, mas chega esse pedido para nós através das redes sociais e nós intercedemos por elas. Quem sabe essas pessoas sobre a terra, nós jamais as conheceremos, mas a nossa oração tem alcançado as suas vidas. Em alguns momentos, então, entramos na brecha ou entramos em período intercessório por cobertura a pessoas que nem congregam conosco e não são nossos parentes, mas nós entendemos que elas precisam naquele momento de alguém que interceda por elas, e nós estamos ali, pontualmente orando. Há vidas que jamais saberão que oramos por elas. Há vidas que nem sabem que existe um ministério cristão Restaurar em Bento Gonçalves nesse endereço. E você, ela jamais imaginaria que você estaria aqui e que você faz parte de um grupo intercessório ou de uma igreja ao qual houve o pedido de oração através do pedido do altar e você ora. Mas o que importa não é ser conhecido. O que importa é que a minha e a tua oração são ouvidas no céu. Amém? Essa é a condição dessas escrituras. Nos impulsionar a não nos envergonharmos neste tempo, e como foram as últimas palavras que ouvimos neste altar, também não nos omitirmos. Nesta segunda-feira que passou, estivemos aqui em alguns homens na reunião, em um número interessante, e nós fomos sacudidos por uma palavra a qual falava de omissão. A omissão com a nossa casa, a omissão com o nosso trabalho, a omissão com o corpo de Cristo, que são os nossos irmãos, a omissão com as funções da igreja. E enquanto éramos ministrados, nós entendimos que a palavra nos impulsionava a entendermos e crermos que nós somos a igreja de Cristo Jesus em movimento. A igreja de Cristo, nas maiores crises que houve sobre a terra, jamais ficou estagnada. Alguns simpatizantes, ou a multidão que seguia esta igreja pelos seus milagres, pelo suprimento físico, pelo alimento que era estendido, até estagnaram, ficaram congeladas, estáticas, não sabiam para que lado moverem-se. Mas a igreja de Cristo Jesus, sim. A igreja de Cristo Jesus sabe para onde se mover e para o alvo que ela está se movendo. A igreja de Cristo Jesus não é aquela que é tomada de medo e temor pelas circunstâncias ao seu redor. Não é uma igreja obediente, uma igreja que respeita autoridades, mas uma igreja que entende o Espírito que está nela. E ela não se acovarda, não.
Podem haver limitações, podem haver restrições, mas a igreja continua viva e a chama do altar do seu coração não se extingue, porque cada um de nós sabemos que somos responsáveis pelo fogo do altar da adoração. Tem fogo aí? Tem fogo aí, amado? Tem fogo aí? E se não tiver fogo e tiver somente brasa, nós vamos orar nesta noite para que a cinza seja soprada embora pelo sopro de Deus. Amém? Entenda que o altar da adoração, ele precisa estar aceso 24 horas por dia, e eu não quero dizer aqui agora neste momento que você precisa passar cantando 24 horas por dia, não, mas que também haja o louvor, também haja o salmo, também esteja presente a palavra, mas principalmente que minha e tua vida seja um culto racional de adoração a Deus em tudo quanto nós vamos fazer. Se fazemos trabalho, é um culto de adoração a Deus. Se estamos socorrendo a necessidade de alguém, é um culto de adoração a Deus. Se paramos o carro e abrimos a porta para a carona um irmão, é um culto de adoração a Deus. Se vamos na casa de outrem ajudá-lo a instalar algo, é um culto de adoração a Deus. Tudo precisa ser feito para Ele. Erramos, mas que o nosso coração seja como o de Davi, pronto a se arrepender rapidamente. A misericórdia está junto com a graça, e a graça está sobre nós. E o perdão, ele precisa estar evidente em nossas vidas. Há pessoas que vivem em luta porque não sabem e não conseguem perdoar. Elas esperam que Deus então venha e, como que por um milagre, arranque as páginas antigas de sua vida, aquelas páginas ao qual há alguns rabiscos tortos denunciando que houve coisas erradas, e sendo arrancado aquelas páginas, todas as dores cessem, todos os medos possam ir embora, e aquelas páginas nunca mais sejam lembradas, sejam rasgadas da sua vida, do livro da sua vida, lançadas fora, queimada no fogo de Deus, e nunca mais sejam vistas e nem lembradas, e nós livrados de uma vez por todas das dores. E o Evangelho não diz isso. A palavra diz que nós somos resgatados em Cristo Jesus. A palavra diz que em nós há um ministério de reconciliação, que é o mesmo que houve em Cristo Jesus. A palavra diz que nós fomos então assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra diz que nós fomos escolhidos por Ele antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes que nem sequer havia o planejamento para que nós estivéssemos aqui, feito pelo homem, antes que existissem nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente, toda a nossa ascendência. Deus já tinha nos escolhido para que nós manifestarmos o céu sobre a terra. Então, se todo esse planejamento de Deus e todo esse cuidado de Deus está sobre nós, o que nos falta? Temos cedido e olhado muitas vezes para as nossas necessidades, e é interessante, nos queixamos daquilo que nós mesmos programamos, e é assim. Nos queixamos da falta de tempo, nos queixamos do nosso trabalho que vai até altas horas, nos queixamos porque ele é longe de nossa casa, nos queixamos do nosso cônjuge, nos queixamos dos nossos filhos, dizemos que tudo ao nosso redor é um problema que toma o nosso tempo, e nós então não temos tempo de servir e nem fazer a vontade de Deus, e esquecemos que reclamamos daquilo que pedimos exaustivamente em oração a Deus, e quando nós recebemos o prêmio, parece que aquele prêmio que era para ser uma bênção se torna em uma maldição. Mas por que acontece isso? Porque nós mesmos muitas vezes mordemos mais do que podemos mastigar e engolir. Queremos mais. Não nos basta o que temos. Queremos mais. Projetamos ir mais longe, mais alto, e quando a resposta de Deus não vem, nós tomamos então a responsabilidade por nossa conta e risco e dizemos: Senhor, se tu não está falando, então eu vou, e lá adiante o Senhor proverá.
Deus vai derramar o Shekinah dele no momento imprevisto, Deus vai manifestar o peso da glória dele, Deus vai ser o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo, e colocamos o nome de Deus num brete, como se ele fosse obrigado a nos socorrer, no momento exato que nós precisamos, e assumir todas as responsabilidades daquilo que nós mesmos acordamos, e decidimos unicamente, nós escolhemos, e avançamos sem nem sequer ouvir conselhos, e muito menos permitir que Deus nos aconselhasse, e dizemos: Deus, por que isso só acontece comigo? E o Espírito Santo vem e diz: isso são somente consequências de tua escolha e da tua vontade, não de Deus. Deus continua sendo o mesmo, a graça continua sendo a mesma, a obra está disponível da mesma forma, os dons estão à disposição como sempre estiveram para ser derramados, o chamado ministerial está presente em nós como sempre esteve. Nós é que muitas vezes nos afastamos por necessidades ou por propósitos únicos e pessoais nossos e culpamos a Deus pelos resultados. Nesta noite, aprenda a perdoar-se, aprenda a encarar de frente os erros cometidos, aprenda nessa noite a assumir as responsabilidades e a dizer: não, Deus, realmente é minha culpa, e eu quero dizer que além do teu perdão que eu preciso, do lavar regenerador do sangue de Cristo que eu preciso e quero declarar também com a minha voz, que eu recebo não só o perdão de Deus, mas eu também perdoo a mim pelas minhas escolhas. Pensamos em perdoar a todos ao nosso redor, e isso é uma ordem, mas esquecemos muitas vezes de perdoar as nossas próprias falhas, e nos condenamos, nos anulando, e não conseguindo mais avançar. Escute, o mesmo perdão que teu irmão é digno, você é digno. O mesmo perdão que alcançou a tua vida, alcança o teu irmão. E nessa noite, eu quero falar sobre as vezes que nós precisamos liberar esse perdão, seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida do nosso próximo. No versículo 4, Jesus diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependa-me, perdoa-lhe. Sabe por que Jesus diz isso, perdão? Porque Jesus está pronto também a nos perdoar estas 7 vezes. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro faz um questionamento a Jesus, e é interessante. O perdão era algo muito restrito e mantido muito de forma pessoal. Não muito diferente dos dias de hoje, as pessoas eram acostumadas a avaliar o perdão, se era um merecimento ou não. E Pedro, em um determinado momento, faz uma pergunta a Jesus, e eu quero lembrar-lhe de algo. Pedro, nesta altura que ele tem esta dúvida, ele já tinha vivido as 2 multiplicações dos pães e peixes. Ele tinha presenciado a transfiguração de Cristo no monte. Ele tinha andado sobre o mar, ao encontro de Jesus, e ouvido no mínimo centenas de ministrações do próprio Cristo, trazendo vida às pessoas, mas ainda havia dúvidas nele. Ele ainda não tinha certeza se ele estava no lugar que ele deveria estar, para cumprir a missão que ele deveria cumprir, e ele não sabia se ele confiava ao ponto de entregar-se como ele deveria entregar-se. Como é duro quando não conseguimos confiar, e não confiamos totalmente em Deus. Versículos 20 de Mateus 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Nós estamos preparados para isso? E eu estou falando aqui de algo básico, que é perdão. Não estou falando aqui de tirar dinheiro do bolso, de pagar conta, de socorrer, não. Básico, perdão. Pedro faz esta pergunta, porque ainda havia dúvidas no seu coração de quem ele era e no lugar que ele estava em Cristo. Claro, Jesus ainda não era ressurreto, mas é fato que os céus se revelavam através dele sobre a terra, e Pedro, como todos os outros, jamais tinha visto algo assim. As Escrituras estavam ali, as profecias sendo manifestadas e reveladas, a lei se cumprindo, vírgula a vírgula, tio a tio, acento a acento, palavra a palavra. Jesus não variou para a direita e nem para a esquerda, cumpriu toda a lei. Ali estava a manifestação de Deus. Era inegável para este homem pescador, de mãos firmes e ásperas e de um caráter muito duro, que ali estava a manifestação de Deus. O próprio coração de Pedro, que havia aprendido a se endurecer pela dificuldade da vida que ele tinha e pelas variadas circunstâncias ao qual ele era confrontado, despedaçava-se a cada vez que Jesus abria sua boca, porque era Deus que tocava o coração do próprio Pedro e o seu DNA em Deus era ativado. Era inegável que os céus estavam sendo manifestados sobre a terra, e nunca se viveu um tempo como aquele. Ora, Pedro andou sobre o mar, e quando ele olhou para baixo e tentou nivelar e trazer um paralelo sobre o espiritual e o natural, ele afundou. Nunca julgue e avalie o espiritual baseado nas coisas naturais, não faça isso. O espiritual excede tudo que é natural e rege as consequências do que acontece aqui. Se você inverter a polaridade como Pedro, você vai afundar. Você vai, infelizmente, apostatar da fé, porque não vai fechar. Se você tentar ser tão técnico e tão racional ao ponto de não conseguir compreender as coisas espirituais, infelizmente, você vai sucumbir. Agora, permita que elas se manifestem e sejam discernidas no teu espírito. Aí você vai viver o céu sobre a terra. Este homem estava lá. Inúmeros milagres, como eu falei. Palestras tremendas, uma palavra reveladora, vidas sendo alcançadas. Pessoas deixando a prostituição, deixando os roubos, deixando as vidas ilícitas, homens sendo curados, vidas sendo levantadas da morte, os recursos naturais obedecendo a uma palavra de ordem, os céus estavam sendo manifestados, mas ainda havia algumas dúvidas. Será que as pessoas merecem ser perdoadas tantas vezes? Até quantas vezes eu vou ter que suportar o erro do meu irmão? Até quantas vezes eu terei que perdoar pessoas? Até quantas vezes elas merecerão? 490 vezes por dia, em um indivíduo só. É impossível alcançar esse número. Deus sabia. Pedro então é surpreendido, porque ele não esperava uma resposta como essa. Assim como todo judeu que esperava a manifestação do Messias, aguardava-se um homem então com um instinto e com um dom de liderança tremendos, hábil na guerra, estrategista
e que expulsaria o Império Romano do domínio ao qual eles tinham naquela época sobre o povo judeu. Ele estava redondamente enganado. É por amor. É por amor que vencemos as limitações. É por amor que nós perdoamos as pessoas. É por amor que nós avançamos todos os dias. É por amor que nós estamos aqui cultuando ao Senhor e você pela live acompanhando. É por amor que estendemos a mão para atender os necessitados. É por amor que avançamos nas Escrituras e cada vez mais nos despimos do homem natural que nós somos para buscar o homem espiritual que devemos ser. É por amor. E para Pedro isso era duro, porque ele foi um homem forjado na dificuldade. Há vezes, amados, que nós precisamos ousar olhar para dentro dos nossos corações. Avaliar o nosso próximo é muito fácil. Apontar os erros daqueles que estão ao nosso redor é muito fácil e libera endorfina, uma sensação de saciedade. Olhar para as falhas e os defeitos das pessoas é muito fácil, mas quando nós olhamos para dentro da nossa alma, para dentro do nosso eu, nós nos surpreendemos com aquilo que pensamos e fazemos. Quantas vezes a nossa justiça, ela deseja ser imputada com uma severidade que levaria as pessoas ao desânimo e à desistência. Quantas vezes a nossa mente projeta vinganças com requintes de crueldade, e se nós dermos margem à nossa mente, à criatividade, ela nos leva muito longe. Quantas vezes nossas palavras afastam grandes amigos. Quantas vezes nós despimos lideranças, levantando no coração daqueles que estão ao nosso redor dúvidas sobre aqueles que foram colocados em eminência sobre as nossas vidas, e nós não fomos chamados para isso, muito longe disso. Nós fomos chamados para ser a manifestação do céu sobre a terra, aperfeiçoando um corpo que foi corrompido em um corpo santo e uma vida santa e reta diante de Deus. No versículo 6, Jesus dá um checkmate em todos eles, e de novo eu quero lembrá-lo. Eles tinham vivido até este momento grandes milagres. Grandes milagres. Repita comigo, grandes. Repita comigo, grandes. Repita comigo, eu tenho vivido grandes milagres. Senhor, eu reconheço, fale, que eu tenho vivido grandes milagres. Amém? Então te levante. Não esqueça do benefício de Deus na tua vida. Te levante em fé. Viva, planeje, também exponha o que Deus tem feito através da tua vida. Entenda, as pessoas que estão ao teu redor não estão por acaso, elas esperam que você se manifeste como filho de Deus, e o milagre que você viveu testemunhado é a resposta que aqueles que estão ao teu redor estão aguardando para tomar uma decisão. Ah, Senhor, eu queria viver uma manifestação, que quando eu abrisse a boca, o céu soltasse um trovão, assim como quando tu recebeste o Espírito Santo no Jordão. Ah, Deus, eu queria ver sinais de levantar a mão, fazer isso, fazer aquilo. Deixe-me te dizer algo, a palavra do Senhor está em teu coração, em tua boca, e é uma arma e um penhor, um testemunho poderoso. Ah, se Deus me levasse, me ressuscitasse, eu teria autoridade. Escute, não peça para viver isso, não peça para viver grandes desafios que você não consiga suportar. Entenda que você já tem autoridade e poder entregues por Jesus a você. Não queira morder mais que você pode engolir.
Não tente carregar mais que você possa suportar. Não peça além do que você consiga conter e administrar. Porque você vai ter que dar conta do desperdício. Quantas pessoas, ao longo da minha caminhada, eu vi se comprometerem. Pastor, conta comigo. Pastor, eu vou pedir folga um dia por semana para estar no culto, para te ajudar na obra. Conta com o meu carro, conta comigo ao momento que eu precisar. Quando tiver que sentar e me exortar, o Senhor tem toda a liberdade, conta comigo. Aonde eles estão? E esse excesso vai ter que ser justificado a Deus. Não peça mais do que você possa cumprir. Deus não se agrada de votos de tolos, que não pensam o que fazem. Versículo 6. Mateus 17. Lucas, 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis, eles tinham, sim ou não? O verbo ter, conjugado nesta terminação, se vós tivesseis, é porque eles tinham. Se vós tivesseis, lembrem o que eles já tinham vivido com Jesus. Se vós tivesseis fé como um grão de mostarda. Em Mateus 17:20 também fala como um grão de mostarda. Capítulo 11, versículo 23 de Marcos também fala sobre uma fé inabalável ao qual libera a palavra, mas o suprassumo aqui é: se vós tivesseis, eles não tinham. Quando eu penso no grão de mostarda, e nós muitas vezes nos detemos no tamanho, não é só o tamanho, é muito pequeno, muito pequeno. Mas além disso, o grão de mostarda tem algumas características. Uma delas é a dureza. É uma semente dura, firme, consistente. Quando Jesus diz, se tivesseis fé como um grão de mostarda, ele não se refere somente ao tamanho, mas uma fé dura que não se amassa, não some, não se esmaga, não se vai, não se pode destruí-la, ela é firme. Se vocês tivessem uma fé tão pequena, mas tão firme, tão persistente, tão dura, vocês diriam, e aí agora vem a ação da fé, a palavra liberada. Vocês diriam a esta moreira: arranca-te pelas raízes daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria a vocês. Nesta noite, o foco não é somente o perdão, o qual precisa estar presente em nossas vidas, mas não somente para com os outros, para nós mesmos. Para que tenhamos força de avançar, e escute, Deus não vai arrancar as páginas que foram escritas erradas da tua vida, porque o Evangelho não é para isso e ele não veio para isso. Em um dos momentos que ele foi questionado, ele disse: eu não vim abrogar a lei, anulá-la, descumpri-la. Não, eu vim cumprir a lei. Se ele rasgasse as páginas que passaram da nossa vida, nós teríamos que nos submeter a uma amnésia espiritual e não nos lembraríamos de mais nada. Não. Você sabe o que ele faz? Ele nos cura daquelas coisas e escreve uma história nova nas outras páginas que ainda estão em branco. E quando nós vamos nos acostumando e criando uma certa gordura gospel, ele nos leva aquelas páginas, o Espírito Santo, para lembrar da onde nós fomos resgatados. E nós dizemos: puxa, Senhor, eu sou rico, em tudo estou abastado.
sou próspero em todas as tuas promessas. A tua palavra não se aparta de mim e o teu milagre está presente, porque ainda esta semana eu vivi. E eu tinha me esquecido disto. E parece que estas coisas não tinham valor, mas quando os meus olhos olham e veem da onde eu fui tirado, eu vejo aonde eu estou hoje, e quando eu contemplo aonde eu estou hoje, eu vejo a maravilhosa graça sobre a minha vida, e eu quero e preciso compartilhar com outras pessoas. Nesta noite eu quero orar por você. Se coloque de pé. Eles pediram: ativa, Senhor, a nossa fé. E nessa noite nós vamos dizer: Senhor, nós precisamos reagir a este tempo. Nós precisamos reagir à apatia. Nós precisamos reagir a todo domínio de mente que nós temos nos submetido quando sentamos e passamos hora na frente de entretenimentos e esquecemos da palavra de Deus e dos seus benefícios e deixamos e trocamos isso por qualquer outra coisa. Nós precisamos sair deste domínio. Nós precisamos mergulhar na atmosfera sobrenatural e esquecer de sermos tão racionais e questionadores. Nessa noite, nós precisamos mais do Senhor. Feche teus olhos. Você que está em casa, feche teus olhos também. Vamos orar. Senhor, nós oramos nessa noite, colocando nossa vida diante da tua face. Deus, tu és zeloso e tu sondas corações. De nada adianta a nossa boca falar uma coisa se em nosso coração está outra. Então nesta noite, nós queremos falar aquilo que está em nosso coração. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja áspero, mesmo que não seja animoso, mesmo que não seja algo que nós gostaríamos de transparecer, mas é assim que o meu coração está hoje. Senhor, quando eu olho para as Escrituras e vejo o relato dos apóstolos pedindo fé nesta noite, este também seria o nosso pedido. Este também seria o nosso pedido nesta noite. E quando nós pensamos em pedir isso, nós nos lembramos que as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos andar mais com pessoas que falam do Evangelho. Nós precisamos ouvir mais pessoas pregando a palavra. Nós precisamos ouvir mais testemunhos, Senhor. Não adianta querermos, Senhor Deus, pedir algo de Ti, como que de uma forma, Senhor, milagrosa ser acrescentado à fé, se em nós não há o mínimo de preocupação em Te conhecer mais. Nós precisamos conhecer-Te mais, mas isto Te pedimos, Senhor. Nós precisamos de sabedoria e entendimento. Nos dá sabedoria para interpretar e entender o momento que estamos passando, e nos dá coragem e ousadia, e derrama esta unção nesta noite, para buscarmos mais a Tua face e olharmos para dentro de nós mesmos. A Tua palavra diz, em Lucas capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Nós queremos ir além da marca. O jovem rico cumpria somente o que deveria cumprir, e ele não conseguiu seguir a Jesus. E nós não queremos ser assim. Cumprir e fazer somente o que devemos. Nós queremos ir além. Não queremos fazer só o que precisamos para sobreviver. Nós queremos ir além. Nos conduz pela Tua mão, Senhor, a experiências únicas e impactantes com o Teu Santo Espírito. Nos leva a ter visões, sonhos proféticos, traz a revelação,
Traz o entendimento, Deus Pai, da revelação da Tua palavra, Senhor. Deus Pai, ministra em nossos sonhos, nos dá interpretação, Senhor. Nos leva e nos conduz a experiências únicas para contigo, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui está a Tua igreja mostrando o seu valor diante da Tua face. Aqui está a Tua igreja mostrando quem ela é diante da Tua presença, Senhor, ousando mostrar e abrir o coração, Senhor. Nessa noite, opera poderosamente na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Esteja disposto e permita o Senhor ministrar experiências únicas contigo. Você vai ter sonhos, isso é fácil. Você vai ter experiências com outras pessoas, sim, também é fácil. Mas também Deus te levará a um aprendizado com Ele. E os aprendizados dele são de nos conduzir à total dependência dele, e é aí que nós mostramos o nosso valor. Quando as multidões não nos ouvem, quando as pessoas não estendem a mão, e quando nem sequer dão valor à nossa palavra, e o Espírito Santo está ali, revelando através de você e de mim, coisas grandes e firmes que nós nunca ouvimos. É interessante dizer isso a você, porque embora algumas pessoas não queiram ouvir, você estará recebendo revelações que outras pessoas nunca receberam em sua vida, mas que fecham totalmente com o princípio da palavra. Você vai ser ministrado, você vai se alegrar, o Espírito Santo vai tomar você de uma tal forma, que você vai derramar lágrimas diante do Senhor, comovido e emocionado com a presença e a revelação dele, e meses depois, você ouvirá palavras testificando aquilo que Deus te revelou, sem ninguém nunca antes ter falado para você. Espere por isso. Meses, semanas, dias depois, você vai estar ouvindo a pregação de um pastor que está em evidência, de um pregador, de um evangelista, de um irmão que congrega com você aqui ou em outra denominação, e ele vai dizer: puxa, eu recebi uma palavra, eu ouvi uma palavra poderosa, uma revelação que eu jamais pensei que eu iria ouvir, e eu ouvi desta forma, assim Deus colocou, e assim eu tive o discernimento pelo Espírito, e fui ministrado dessa forma. E em você, a sua alma vai ministrar e vai falar com você: eu sei muito bem, porque Deus já falou isso para mim há muitos dias. Amém? Você quer prova maior do que Deus falando? Do que Deus ministrar algo unicamente para você e testificar através de outra pessoa dias depois, sendo que você nunca ouviu aquela pessoa falar daquilo? Permita-se, amado. Não permita que a apatia te tome de tal forma que você não se importe mais com as coisas dos céus. Busque. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, nós vemos a história da igreja primitiva com as suas dificuldades. E quando entramos nas cartas do apóstolo Paulo, não há uma carta, escute o que eu vou lhe dizer, não há uma carta que Paulo não admoeste a igreja a ter ânimo. Será que eles enfrentavam o desânimo? Claro que sim. Será que muitos desanimavam na fé como hoje? Claro que sim. E olha que eram tempos de muitos milagres evidentes, e muitos desanimavam. Você precisa se posicionar e expulsar esse espírito imundo de ao redor da tua vida e da tua vida, em nome de Jesus. Quando vem o desânimo, você se levanta em autoridade e ousadia e diz: aqui não, aqui tem dono, o Senhor Jesus habita em mim. Amém?